Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Este podcast tem o apoio do Promovil, promovil.com.br. Acesse nossas redes sociais em @focoemproducal e não perca nenhum episódio. A maneira que tratamos os nossos clientes deveria ser a mesma que tratamos os nossos fornecedores. Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte e neste episódio vou falar de relacionamento. Em conversa com o Ronaldo recentemente, falávamos sobre a questão do relacionamento entre profissionais e clientes, profissionais e profissionais, fornecedores e produtores e por aí vai. Essa cadeia de relacionamento que precisa ser impecável para que qualquer projeto funcione. Eu não venho aqui dizer que você precisa amar e ser irmão fraternal daquele player que você está jogando o jogo, mas tem que ter o mínimo de educação, cuidado e respeito. Isso é fundamental para quem quer fazer uma produção de alguns dias, alguns meses, com certa leveza. Porque quando você não tem isso, de fato, é uma avalanche e às vezes é difícil de segurar o resultado lá embaixo. Bom, muitas vezes acontece que o job vai transcorrer de maneira maravilhosa, a relação é muito boa com todos os players, as relações são ótimas com o cliente, isso também facilita muito, porque quando começa um job ou um trabalho com uma carga muito de cobrança, de desconhecimento até do próprio cliente, e vou falar para vocês, tem muita gente com desconhecimento, ou seja, não sabe o que está fazendo, pedindo, propondo, e isso afeta muito o humor de todos nós, isso é muito ruim. Mas eu vou voltar na parte que falava do bom relacionamento. Então, quando você tem bons clientes que compreendem o que fazem, ou quando não compreendem, tem em você a figura que leva para ela o conhecimento técnico ou as soluções técnicas necessárias e de funcionamento de um projeto, de um evento, enfim, o que for, fica mais fácil trabalhar. E vou voltar no cliente que não entende. Quando você pega cliente que não entende, mas te permite conduzir, ótimo, seu time joga o jogo de uma maneira tranquila, porque quando você é o executivo ou a executiva de produção, você vai conduzir a sua maneira. Agora, quando ele não entende e acha que entende e impõe vontades, aí, de fato, precisa pelo menos ter uma certa dose de paciência, um sorriso amarelo, porque você vai ter que jogar aquele jogo, já que está sendo pago para isso, né? A gente está trabalhando, não se trata de uma caridade, você está ali cobrando para estar presente, então precisa entregar, independente do seu bem-querer com aquele cliente. E há muita gente no mercado de eventos que contrata hoje os grandes clientes, onde você tem posições que aquele profissional ou a profissional não tem o menor conhecimento do que está pedindo, solicitando, em relação a prazo, enfim. Tem uma série de coisas que vão atrapalhando, às vezes, o bom funcionamento de qualquer produtor, de qualquer produtora executiva que tenha experiência. Eu acho que, nesse caso, é ter uma dose de paciência e uma boa escova de dente para que o sorriso esteja sempre perfeito. E para discorrer desse assunto com aquela sabedoria de monge budista, convido aqui meu querido Ronaldo Maciotti, que andava sumido produzindo diversas coisas pela cidade de São Paulo. Ronaldo está com a agenda frenética, né, Ronaldo? Aliás, todos nós, que bom, a pandemia terminou para o mercado de eventos, no que concerne trabalho, voltou o mercado, né, a famosa retomada, falei tanto disso com o Ronaldo aqui, e agora estamos positivamente inundados de trabalhos. Bom, Ronaldo, é com você o Minuto Maciotti. Vlad e meus caros amigos de eventos, me peçam para aceitar e não para concordar. Eram palavras que o meu mentor Irineu Rocha nos dizia no início da minha carreira. O que ele queria dizer com essas palavras ao cliente era: sim, você pode me pedir para fazer isso, e mesmo você estando errado, eu o farei, mas não concordo. Era a última tentativa de fazer o cliente refletir antes que uma solicitação sua fosse executada, e que na maioria das vezes resultava em um desastre. Hoje em dia, alguns produtores estão virando os olhos, fazendo birra, saem contrariados, e as suas expressões
só dão a certeza aos clientes que o futuro daquela relação não será duradoura. Como produtor executivo, temos milhões de detalhes para cuidar e as preocupações dos clientes são apenas mais uma, que fazem parte do nosso escopo, está implícito em nosso job description. Mas alguns produtores não pensam assim. Eu escrevi essa semana que o cliente está no topo da cadeia alimentar e depende muito de nós, como produtores, construirmos a nossa relação com eles. Eles nos respeitam e nos admiram pela quantidade de conhecimento técnico que carregamos e que, em algumas vezes até, dependendo da área, conhecemos sim um pouco do seu produto. Agora, relações humanas dizem muito mais sobre você do que ele. A maneira que tratamos os nossos clientes deveria ser a mesma que tratamos os nossos fornecedores, com cordialidade, educação e sempre com um sorriso no rosto, mesmo que amarelo. Você já se perguntou quantos clientes você perdeu nos últimos anos? E quantos te acompanham desde os primórdios? Este pode ser um bom indicativo de que você pode estar tratando bem os seus clientes ou não. Se você não consegue rir das piadas sem graça do seu cliente, é hora de repensar a relação. Mas repense antes de entrar num evento com ele. Toda a rede de produção de um evento será afetada se perceberem que você e seu cliente não se bicam. Isso vai destruindo o ambiente de um job. Eu já fiz projetos verões de Hollywood que duravam 3 meses, o verão todo, e a relação com todos sempre foi fenomenal. Primeiro, com muito respeito, e depois porque todos queriam que o projeto fosse um sucesso. Aliás, me lembra muito um slogan antigo: ao sucesso com Hollywood. Saiba mais no próximo Minuto Maciotti. Ronaldo, obrigado por suas palavras. É sempre bom ouvir o seu Minuto Maciotti. Ele acrescenta demais no pensamento e me traz aqui uma reflexão. E quando a gente joga esse jogo com players do mesmo time, com jogadores do nosso time, da nossa equipe, e eles querem jogar na contramão, querem fazer o papel de cliente, sendo eles no mesmo level, no mesmo nível que a gente. Nossa, aí é um jogo difícil. Recentemente eu passei por isso, eu e meus colegas de trabalho, numa entrega grande, maravilhosa, e foi difícil jogar esse jogo a ponto de criar uma celeuma, criar uma separação e ficar de fato todo aquele carinho que tinha no começo ficou zerado porque um player do jogo não entende o espaço dele, a posição que ocupa. Se colocou como cliente quando devia jogar como fornecedor parceiro, está ali junto para chegar numa solução. E aí você tem que continuar sorrindo amarelo. Às vezes, nesse caso, o que é mais curioso, porque tem uma questão aí muito egóica nossa, né? Às vezes a gente precisa levantar a bandeira, levantar a espada e aí sair duelando, porque não tem jeito, para você poder marcar posição. É claro que isso não pode atrapalhar o projeto, muitas vezes atrapalha, o clima fica muito pesado, mas a gente está ali, como disse lá no começo do programa, recebendo para entregar. Independente se a gente está feliz com aquele parceiro de trabalho ou não. Vai até o fim, porque profissionais de verdade vão até o fim. Não adianta pensar que um capitão de um navio, de um transatlântico, vai navegar sempre em águas calmas. Você não vai. Um produtor executivo, um produtor de eventos, sabe que essa linha extensa de uma produção executiva vai passar por turbulência, por maré alta. Não tem jeito. Sorrisos amarelos, paciência, como diz o Ronaldo, elas são fundamentais para que você entregue aquele maravilhoso evento. E este foi Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Este podcast tem o apoio do Promovil, promovil.com.br. Acesse nossas redes sociais em @focoemproducal e não perca nenhum episódio.